O Festival Brasil en Mouvement, Brasil, Movimentos do Brasil, talvez? O Brasil em Movimentos, completa 15 anos aqui em Paris e o RF Convida tem a honra e o prazer de receber hoje Érica Campelo, da Associação Autre Brésil, que promove o festival aqui na capital francesa há 15 anos. Prazer recebê-la aqui, Érica. Um grande prazer, Márcia, estar aqui com você e estar na RFI Brasil hoje. O festival, na verdade, ele sempre reflete a atualidade brasileira. Esse ano ele vem com três eixos, três axes: as violências policiais, os povos autóctones, quer dizer, os povos originários originais da Amazônia, e a identidade sexual e a violência contra as identidades sexuais e os gêneros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a programação do festival em 2019. Claro. Olha, a gente programou a gente trabalhou numa programação muito rica que reflete o que está acontecendo no Brasil hoje. E o que a gente faz desde 2005, da primeira edição, né? Nesses 15 anos. Para a gente é muito importante, nós da Autre Brésil, mostrar essa diversidade brasileira, essa riqueza do cinema documentário, a estética e o engajamento. E paralelo, em conjunto, as questões sociais, políticas e ambientais do Brasil. E hoje, as grandes questões, pelo menos a gente tenta responder à grande atualidade brasileira em relação com esses três eixos: violência policial, povos indígenas e toda a violência contra a comunidade LGBTI. E vamos explicar um pouquinho, para quem não conhece, a lógica do festival. Existe a projeção de documentários, mas existe também convidados especiais e debates. A gente vai ter, por exemplo, num dos dias, acredito que é no dia 29, no dia 29 a gente tem a exibição do Torre das Donzelas, é isso? Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse último dia, depois a gente vai fazer uma retrospectiva. Isso. Então, o último dia, o mundo hoje ainda está se perguntando como o Bolsonaro e a extrema-direita chegou ao poder no Brasil. Nós acreditamos que é importante, essa pergunta é importante e temos que respondê-la. Através dela, para responder a essa pergunta, a gente, no domingo, que é o último dia, a gente tem a projeção de 2 filmes que explica todo esse processo da chegada ao poder do Bolsonaro, da extrema-direita, que é o filme Dia de Eleição e o filme Bloqueio. E, em seguida, nós temos um debate sobre perspectivas política e perspectiva política no Brasil. Porque, além de perguntar como ele chegou, para nós hoje é importante saber o que vai acontecer. Como hoje os movimentos sociais, toda a força progressista resiste à extrema-direita, ao governo do Bolsonaro. Então, no debate que a gente organiza sobre questões políticas, com convidadas só mulheres, porque a resistência passa pelas mulheres no mundo e no Brasil. E temos 3 grandes convidadas nesse debate. Temos a Marinete da Silva, que é a mãe da Marielle Franco, assassinada ano passado. Temos a Nívia Raposo, que vem de uma associação da Baixada Fluminense de mães de filhos e filhas que foram mortos pela polícia. Temos a jurista Carol Proner e temos uma representante da articulação dos povos indígenas, a APIB, que é a Célia Chacriabá. Então, mostrando a diversidade, a diferença, a diversidade e a riqueza do combate hoje no Brasil. E na noite do domingo, encerramento do festival, a gente tem a honra de passar o filme da nossa querida Suzana Lira, que vai estar presente. Torre das Donzelas. O Torre das Donzelas, que saiu agora nas salas dos cinemas no Brasil. Essa semana, e é muito lindo, né? Sai no Brasil, está em várias salas, em várias capitais, e a gente passa ele aqui dia 29 em Paris, com a honra de receber a Suzana, que já veio 4 vezes no nosso festival. Paris é a França, nós todos vamos ter a oportunidade de ver, alguns pela primeira vez, filmes, documentários muito importantes dessa nova produção brasileira, desse novo contexto de produção brasileira na era
pós-Bolsonaro, na era Bolsonaro. Então, a gente vai ter, por exemplo, Auto de Resistência. A mãe da Marielle vai estar presente no debate. Eu queria que você falasse um pouquinho da programação dos documentários. Exatamente. Então, são 20 filmes, quase 20 filmes. Dentre os 20, 11 são inéditos, nunca passaram na França. Então, são longas e curta-metragem. A gente começa o festival dia 25, na quarta-feira, 25 de setembro, com um filme maravilhoso, um lindo filme que estava no Festival de Berlim desse ano, que foi selecionado, que é O Chão, da Camila Freitas. Então, é um filme que retraça todo o movimento e a construção da luta do movimento sem terra no Brasil, que é uma questão fundamental, que é a questão agrária no Brasil. No dia 26, a gente passa o Auto de Resistência, e a gente tem a honra também, claro, e estamos muito felizes de receber a Marinette Franco e o senhor Francisco, a Marinette da Silva e o seu Francisco da Silva, que são os pais da Marielle Franco, que estão aí, chegaram hoje em Paris, e com um encontro-debate com a Assa Taoré, que é a irmã do Adama Traoré, que é um menino, um jovem que foi morto aqui na França no momento que ele foi preso pela polícia. E a família está em processo contra o Estado francês. Então, a gente vai fazer um contraponto dessas realidades de violência policial e, claro, com todo... Não comparamos o Brasil com a França, mas é realmente um olhar cruzado entre realidades. Na sexta-feira é o momento dos povos indígenas e principalmente das lideranças indígenas mulheres. É por isso que a gente convidou a nossa querida Célia Chacriabá, que vem da PIB, que vai fazer um debate aqui explicando. E realmente a França, o mundo inteiro está olhando o Brasil desde agosto com as queimadas da Amazônia. Então, ela vai explicar também todo esse movimento de resistência dos povos indígenas em relação ao governo do Bolsonaro e a essa destruição da Amazônia, mas não somente, né? De todos os biotipos brasileiros. Essa programação quente que você está trazendo, que imagino, tem ainda ingresso para se o pessoal quiser reservar? Tem, claro. Bom, lembrando que tudo acontece do 25 ao 29 de setembro no cinema Les Sept Parnassiens, ali no 14º distrito de Paris. Qual é o metrô mais próximo, Érica? O metrô mais próximo é Montparnasse. Eu queria saber uma coisa. Você acha, na sua opinião, que a era Bolsonaro ressignifica de alguma forma esse festival, que ele significa aqui para os brasileiros, para esse diálogo cruzado entre Brasil e França? É muito importante, eu acho que o nosso festival e outras manifestações, né? Não só a nossa, mas várias manifestações. E aí essas manifestações que nós organizamos, principalmente a Auto Brasília, há 20 anos na França já, são manifestações que tentam explicar a complexidade do Brasil, que é um país continente, que é um país que passou por uma era pós-ditadura, uma era democrática, que teve um governo de esquerda durante 13 anos, que foi o governo do Partido dos Trabalhadores, que teve um período de abundância, que as coisas estavam melhorando para as classes mais pobres, mas também a visão do Brasil nesses 13 anos no mundo, no exterior, era muito positiva. E aí depois nós tivemos o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, ela foi destituída, e desde então o mundo não entende mais o que está acontecendo no Brasil. O processo é muito rápido, o processo político de degeneração da democracia brasileira. É isso que está acontecendo. E nós, o que nós fazemos, já fazíamos antes e continuamos a fazer, e o nosso festival contribui para os franceses, os europeus e para quem participar do festival, entender a complexidade e os absurdos e os ataques à democracia que está acontecendo no Brasil nos últimos 3 anos, desde 2016. Muito obrigada, Érica Campelo, pela sua participação de hoje no RF Convida. Obrigada.